Meninos, estamos aqui fora. agora sim conectados, né? Conectados. Ficamos alternando aí as duplas, permutando, mas agora é a hora da gente finalizar essa ideia. Então a gente veio os três juntos, combinado? Conectado com você. A gente também está conectado e a gente está numa aula do Conecta. Isso mesmo. E aí, pra gente responder aquela perguntinha nessa aula de hoje, aquela assim, pra que eu estudo isso, professor? Não, mas aluno da mediação que tem aula com a gente desde o primeiro ano não faz essa pergunta nunca. Verdade. Por quê? Porque a gente está sempre fazendo um link entre teoria e prática, né? A gente sempre mostra onde a matemática é aplicada, certo? Então, nessa aula a gente vai aprender e vai ver onde as aplicações da matemática. Por que a gente está estudando isso? Ai, professor, por que eu estou estudando a equação do segundo grau? Onde eu vou ver isso na minha vida? Essas são perguntas frequentes que os alunos, nossos alunos, eu creio que você também deve ter pensado assim, gente, para que eu vou estudar esse tipo de coisa? Mas aqui a gente tem as respostas para tudo isso. Bora lá, vamos então conectados com vocês, olha lá. Então a aula de hoje é isso, né? Você já deve ter se perguntado a si mesmo ou ao seu professor, para que eu devo estudar matemática? Bom, temos pelo menos 3 respostas que vão te auxiliar a responder essa pergunta. Vamos lá então. A matemática faz o quê? Ela desenvolve habilidades essenciais para a vida pessoal, acadêmica e profissional. A matemática faz mais o quê? Auxilia em situações do dia a dia. Não tem como, né? A gente isolar a matemática da vida, não é verdade? Então, e a matemática também ajuda a ter um bom desempenho nos exames, né? Como Enem, Saero, Saeb e também os concursos públicos, certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades que a matemática desenvolve. Vamos com 3 tópicos, vamos lá. Ela desenvolve o raciocínio lógico e a resolução de problemas. O que mais, professor Maurício? Bom, ela te ajuda com a criatividade. E dentro dessa criatividade também desenvolve o seu pensamento crítico. Vocês estão vendo que as setinhas aí vai e volta, sobe e desce, porque tá tudo ligado. Isso, conectado, né? Transformando ideias em ação. Então vamos lá, vamos desenvolver cada uma dessas ideias e trazer para vocês algumas linhas de raciocínio sobre a atuação da matemática na sua vida. Bora ver! As habilidades que a matemática desenvolve. Então, como a gente falou ali do raciocínio lógico e a resolução de problemas, essa é uma habilidade muito boa. Porque a matemática está envolvida nisso. A gente desenvolve nosso raciocínio e a gente resolve problemas através da matemática. Ela ensina a pensar com clareza, organizar as ideias e encontrar soluções práticas para os desafios. Isso mesmo. O que mais, professor Maurício? Fala agora sobre a criatividade. Bom, permite encontrar novas formas de analisar e resolver problemas. E aí a melhor parte, tá? Indo além de fórmulas memorizadas. Nós não estamos aqui querendo que vocês virem máquinas que decoram fórmulas e mais fórmulas. Não. Você tem a permissão, você tem a criatividade de sair e resolver problemas seguindo outros caminhos. Certo, que legal, né? E olha que as imagens têm tudo a ver, né, com o que a gente tá querendo mostrar e falar para vocês, tá certo? E claro, né, dentre essas habilidades que foram faladas, o pensamento crítico. Então a gente não quer que vocês sejam apenas reprodutores de informação, e sim pensar criticamente também. Então a matemática ajuda a interpretar informações e a tomar decisões fundamentadas. Vamos conversar com eles um pouquinho aqui sobre esses 3 tópicos que a gente falou no início, né? Então olha aqui que legal, né? Isso aqui tá desde o primeiro momento lá das nossas 5 aulas, né? Que a gente está envolvendo aí os professores de matemática, falando da tomada de decisões, né? Tomada de decisão. A estatística te ajuda a pensar nisso, mas melhor do que a estatística, a matemática te leva a ter esse pensamento. Eu preciso tomar decisão. E para tomar decisão, eu faço uma análise dos resultados. E aí as 2 primeiras aulas nós encerramos assim, não é? Escolha fazer o que você quiser, mas não culpe ninguém pelos resultados. Sejam os resultados bons ou ruins. Ah, Lúcia, que bom que tu me falou aquela coisa lá, eu fiz e deu certo. Não, eu até posso ficar agradecido, grato por ela ter me dado uma ideia, mas eu escolhi fazer, eu fiz, então eu sou detentor dos méritos. Ah, mas isso eu não sou, como é que eles falam?
quando você humilde, não sou humilde, não sei, não, nada. Você fez, deu certo, parabéns. Você fez, deu errado, parabéns. Deu errado onde? Corrige. A matemática te dá essa permissão. Né, pelas nossas Isso. decisões. E nas outras duas aulas aí a gente ficou falando também das profissões, não foi verdade? Foi, verdade. E aí ali a gente viu uma caminhada que existem profissões que deixaram de existir, profissões que possam né, deixar de existir também, e existem profissões que vão surgindo ao longo dos tempos. Isso, né? com E o legal, essa era tecnológica, né? Isso. Está surgindo novas profissões, profissões do futuro. E a gente deixou uma atividade também para eles, para vocês pesquisarem as profissões que podem ainda deixar de existir. Será se existe ainda uma profissão que vai do nosso século, que ainda que pode ser extinta? E você vai organizando esses dados aí que a gente pediu para você fazer na aula passada. Outro ponto que tem que ser pensado também é o seguinte: existem profissões que não vão deixar de existir, mas que vão ficando saturadas. E às vezes também vão ter que mudar o jeito de trabalhar, né? para poder também suprir, porque nós vimos lá que entre os cursos superiores mais desejados, direito, né, é o curso que não baixa nunca. Há muito tempo. E quanto mais tem de pessoas entrando no curso de direito, tem pessoas saindo, pessoas tem. Sempre tem. E sempre tem vaga. E a gente viu nas aulas também que a TI, né, está em grande ascensão, e também a área da saúde. Mas aqui desenvolvemos então 3 fatores, né, que a matemática contribui aí com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Raciocínio lógico na resolução de problemas para a vida, criatividade e pensamento crítico. A gente quer que vocês sejam, né, criadores, formadores de opinião e não só receptores do que alguém te informou, e sim também você ser um formador da opinião do seu resultado, entendeu? Vamos lá, mais na frente um pouquinho mais sobre as aplicações práticas e profissionais da matemática. No dia a dia. Está presente em atividades simples, como calcular descontos, gerenciar finanças, ou até mesmo entender como funcionam as redes sociais e serviços de streaming. Ah, sim, legal, né? Beleza, mais uma aplicação profissional agora. Tecnologia e ciência é a base para o desenvolvimento de software, algoritmos, inteligência artificial e diversas tecnologias. Então a gente esteve falando aí das profissões de TI, né, que tem um grande crescimento uma aí. Uma grande ascensão. E né? A matemática está envolvida, né? Tá lá dentro. Então no dia a dia, olha lá, redes sociais, então falando aqui também de informática, de tecnologia, a matemática tá ligada, né, gente? E agora também falando das carreiras, né? Então a gente teve aí, olha, tudo conectado nas nossas aulas aqui, tá? As profissões como engenharia e computação exigem conhecimento em matemática. Mas mesmo em outras áreas, a matemática está sempre sendo inserida. E legal que a gente viu na aula anterior, as porcentagens dos gêneros, né, Lúcia? É, isso. Quantos porcentos, quem prefere a área da engenharia, é mais o gênero masculino ou feminino? Masculino, né? Na área das engenharias, masculino. E né? na área da saúde, quem estava lá com as suas preferências, lá com a sua porcentagem maior era o gênero feminino. E aqui interessante, né? Porque a gente fala da engenharia e da computação, mas na medicina tem muita matemática envolvida, não tem para onde correr, certo? E agora, professor Maurício, lá no desempenho acadêmico, onde a matemática está? Bom, os exames é uma área decisiva em vestibulares, no Enem, influenciando diretamente na pontuação final do candidato. Tanto é que, durante muito tempo, focou-se demais nos cursinhos na questão da redação, né? De acertar a redação, de ver a redação, porque a redação vale 1000. E depois percebeu-se que as notas tinham baixado bastante por conta do resultado dos alunos na matemática. Daí começou-se a dar uma ênfase maior também na questão das ciências exatas, da matemática. Até porque no Enem... 1000 pontos também. Das 90 questões do segundo dia, a metade é de matemática. Certo, né? E aqui a gente trouxe uma listinha de como a gente pode estudar matemática da melhor forma. Vamos lá, professor Valnei. Então, a gente pode ver a teoria, ler a teoria, fazer um resumo dos conceitos importantes, e isso a gente sempre está pedindo para você, anota tudo,
Porque assim, a gente pode também assistir videoaulas. Que é o nosso caso. Isso. Né? E isso vai, com certeza, reforçar tudo que a gente aprendeu. E quem faz isso? Os nossos exercícios. Depois que você fizer tudo isso que a gente acabou de elencar, você parte para a prática, tá? Que isso vai reforçar tudo que a gente estudou. E por último... Adoro. Veja a matemática, né, professores, como uma amiga, né? Não como inimiga, né, gente? I love you, matemática. I love a matemática, you. ela tá inserida em todo o processo do nosso dia a dia, na nossa vida, na tomada de decisões, o tempo todo, né? Então, a matemática, ela é a nossa amiga e não inimiga, tá certo? Então, aqui temos uns tópicos, né? Então, é um passo a passo, vamos dizer assim, de como estudar matemática. Aqui a gente fala do Enem, porque não tem como fugir dessa informação, né, dos exames, né? Mas a gente sabe que esse processo serve para as avaliações do dia a dia de vocês, seja para o cotidiano, para um concurso público, né? Então você lê a teoria, faz o seu resumo, que a gente diz, anota, né? Faz o seu mapa mental, assiste videoaulas também, ou até mesmo as aulas presenciais, né? Reforce com os exercícios e tenha ela como sua amiga. Certinho? Certo. Beleza. E aqui ainda fala que a matemática é o quê, professor Maurício? Base para outras matérias. Nós nem vamos muito longe, tá? Mas olha só, física, química e biologia, que compõem o segundo dia de prova, também fazem parte, né, dessa ciência. A matemática vai estar lá implícita. Na física, por exemplo, eu vou ler um problema de física, vou interpretar, depois que eu li e interpretei, eu faço uma aplicação da matemática. Peguei lá um problema de genética na biologia, quero saber a probabilidade, é cálculo matemático. Aí eu vou para o curso superior, vou fazer economia, matemática. Vou fazer sistema de informação, tem matemática também. Vou fazer engenharia, tem matemática também. Senhores, a matemática está associada a tudo. Ah, não, eu vou fazer direito, então, porque direito não tem matemática. Agora é obrigatório no curso de direito o acadêmico calcular, né, fazer cálculos trabalhistas, né? Trabalhistas. Antes ele pagava para outro fazer, agora não. O advogado tem que ter essa especialização, habilidade. Né? E aqui é muito legal essa imagem. Vamos interpretar a imagem? Porque a gente tem sempre que fazer a leitura imagética, né? Então, olha aqui, temos os estudantes, estão lá, né, no castelo, aguardando. O professor de biologia trazendo o seu assunto, né? O assunto é o quê? Genética. Mas o que tem lá dentro, no cavalo? Aqui é o cavalo de Troia, né? O cavalo chega com o assunto principal, que é a genética. E o que está escondidinho lá? A matemática está por trás de tudo isso, né? Então a matemática está dentro do assunto de genética, por exemplo, né? Então às vezes o assunto ele vem num tópico de biologia, mas por dentro de tudo isso, o que está inserido? A matemática. Então, galerinha do grupo, não tem para onde correr, a gente tem a matemática em tudo e por tudo, certinho? Certo. E aqui uma mensagem final para a galera, né? O caminho para o conhecimento, quem faz? É você. Isso, né? Então, às vezes, a caminhada é longa, mas você chega se você tiver determinação, se você tiver foco no que você quer, foco, né? E aí a gente chega lá na frente, certo? Certinho. E esse caminho aqui, ó, é o único caminho que não tem atalhos, tá certo? Verdade. Não dá para cortar caminho. Eu até posso ir lá na frente e olhar, vislumbrar como que é lá. Mas experimentar sem fazer o percurso não dá, né? A gente leva os alunos do ensino médio na faculdade. Ele entra na sala, legal, ele né? faz As o tour, né? Faz o tour nos cursos, ele escuta falar sobre os cursos, ele experimenta um pouquinho do que o aluno que está lá está experimentando. Mas ele não pode deslumbrar aquele local, aquele lugar, sem fazer o caminho. Não dá, tá? Não daqui não tem jeito, né? Vai ter que passar pelo ensino fundamental, passar pelo ensino médio, concluir o ensino médio, passar no vestibular ou no Enem, que é o caminho preparatório. Então, esse caminho, ele não tem atalho mesmo. E é até legal porque nas primeiras aulas nós fizemos esse caminho, não é? Os alunos que entram no fundamental, os alunos que terminam o fundamental, que vão para o médio,
Não terminou o médio, por quê? Aí vimos lá vários fatores, casamento, família, trabalho, desmotivado pela escola, não se sentiu atraído na escola. Tem até casos de alunos que são super inteligentes, mas não conseguem se adaptar àquele formato, que aí já é um problema que deve ser corrigido na educação mesmo, né? Na escola, para acolher esses alunos que têm altas habilidades. Então, são detalhes importantíssimos e esse caminho quem constrói é você. Verdade, né? Cada um aqui fez seu caminho, a gente continua fazendo, né? Nunca deixa de caminhar aí, nunca deixa de trilhar pelo conhecimento. A gente fala que somos eternos aprendizes, né? Porque a gente nunca deixa de estudar, nunca deixa de se aperfeiçoar, né? A gente falando das profissões, é um eterno aperfeiçoamento, a gente está sempre se adaptando, sempre se melhorando, tudo isso em cada profissão escolhida, certo? Muito grato por esse aprendizado, né? Essas aulas do Conecta foram bem bacanas e a gente participou aqui junto com vocês. Mas agora ficamos por aqui, certinho? Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.